How? Olá, este é o podcast Sementes do Futuro, um podcast para quem quer entender e questionar a realidade socioambiental do Rio Grande do Sul. Esse programa é uma parceria do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região e da Casca Instituto Socioambiental. Eu me chamo Aline Bon, sou voluntária da Casca e hoje eu vou fazer a condução do programa junto da Ana, que está aqui do meu lado, novamente, mais uma vez, representando o Sindicato Bancários como diretora de Cultura e Sustentabilidade e também como voluntária da Casca. E hoje o nosso tema é políticas públicas, clima e cidadania. E a gente tá aqui com a nossa convidada especial, que é a Júlia. Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar. Moutropoulos. Muito É bom. chiquérrimo esse sobrenome. Muito bom. Nossa, tem que ter tem que fazer uma pausa para falar o sobrenome. E eu vou apresentar rapidamente a Júlia, depois a gente vai ter mais a oportunidade. Mas a Júlia é coordenadora de desenvolvimento territorial na Politize, organização da sociedade civil que promove a educação política para fortalecer a cidadania e também aproximar as pessoas da participação democrática. É administradora pública, especialista em responsabilidade social e políticas públicas e mestranda em ciências sociais. Mais uma mestranda aí entre nós. Com pesquisa voltada ao processo de formação de agenda governamental. Na Politize, a Júlia desenvolve projetos de formação e participação cidadã, conectando comunidades. Ixi, cadê meu resto aqui? Comunidades, organizações e poder público para fortalecer a construção coletiva de soluções para desafios locais. Júlia, obrigada pela presença. A Eu que gente agradeço. já conversou online algumas vezes, depois a gente vai contar por quê. Mas amanhã a gente vai ter outro momento juntas e hoje a gente já está tendo a oportunidade de se aproximar. Então, bem-vinda ao Frio de Porto Alegre, desculpa por tudo. E antes da gente adentrar mais no tema, falar de políticas públicas, eu queria te convidar a falar um pouquinho mais de ti, né? Acabei de te apresentar, mas falar um pouquinho como que tu chegou na Politize e o que que te moveu nesse trabalho, né? Como é que tu chegou nesse lugar, nesse tipo de atuação que tu faz hoje? Bom, acho que primeiro começar agradecendo pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito honrada. Eu sou uma pessoa que tem um interesse absurdo em podcast. Eu escuto podcast o meu dia inteiro, então Que bom! é a minha primeira vez na frente de um microfone desse, então eu acho que eu devo ter manifestado esse momento. Tão feliz que eu tô. Então agradecer vocês pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, especialmente com vocês também, porque é um trabalho que eu admiro muito. E muito feliz da gente ter essa parceria, né, sem spoilers, sem mais spoilers. Eh, e aí sobre mim, né, eu acho que vale começar pelo mais óbvio. A primeira coisa que eu sou é mãe do Júlio, antes de tudo. O resto é tudo consequência, né. Tudo que eu defendo, como eu trabalho, tudo tem a ver com ser mãe do Ju. Mas dentro da Politize, né, minha atuação é na área de desenvolvimento territorial. Eh, eu comecei na Politize ao final de 2023, bem no finalzinho, entrando para fazer um projeto específico como mobilizadora de um projeto que trabalhava com juventudes, né, educação cidadã para juventudes. E dentro desse tempo, né, de 2023 para cá, fui me aprimorando mais, assim, nesse aspecto de facilitação de oficinas, de gestão de projetos, de estar sempre conversando com um monte de gente para ver como que a gente pode criar coisas novas, atingir públicos novos e, enfim, fazer a palavra da educação política rondar por aí, né. E aí, dentro desse tempo, né, eh, fui assumindo a coordenação de desenvolvimento territorial e a gente trabalha nessa frente hoje com a formação de educação cidadã e educação política focada em territórios específicos, né. Politize, antes dessa coordenação dessa área existir, ela focava mais em aspectos de rede, né. Não tinha pessoas espalhadas pelo país inteiro. Quando surge a área de desenvolvimento territorial, a gente fala: "Bom, vamos pegar essa metodologia que a gente tem e vamos olhar para o território específico, adaptar ao máximo o que a gente tem de metodologia, de que a gente vê que funciona, né, para outros territórios". E eu acho que é isso. Boa.
Tá. E Júlia, dentro de todo já vai fechar 3 anos então, né, na Politize. Isso. Dentro dessa trajetória, tem algum projeto que tu amou muito fazer, que mais te chamou atenção? Conta pra nós. Eu acho que foi a própria consolidação da coordenação de desenvolvimento territorial, assim, quando eu entrei, não tinha uma coordenação especificamente, né. A gente tinha ali alguns projetos esparsos, né. A Politize fez 10 anos no ano passado, então a gente tinha várias iniciativas, mas foi em 2023, 2022 que a Politize começou a olhar para os territórios e ter essa abordagem mais adaptada a contextos específicos. E para mim foi uma honra fazer parte de todo esse processo, sabe. Traduzir a lógica das redes para uma dinâmica mais local, assim. E para mim foi muito, assim, importante, porque eu não estive à frente desse processo inicialmente, né. Agora eu tô, mas antes disso foi a Manuela, também era uma mulher liderança fortíssima, que foi, enfim, que me incentivou muito, que fez um trabalho primoroso dentro da Politize. O Márcio também, que atualmente é meu gestor, lá de Ananindeua, no Pará, então a Politize está espalhada pelo Uau! país inteiro. A sede é em Floripa, eu nunca fui pra Floripa, a Politize tá espalhada no país inteiro, a gente tem voluntários no país inteiro, é maravilhoso. E, enfim, várias pessoas que fazem essa engrenagem funcionar, e eu acho que foi isso. O meu maior orgulho, assim, é a gente ver que hoje a gente tem força pra chegar nos territórios e fazer a nossa metodologia chegar, assim, na ponta, sabe, no chão onde as pessoas pisam, sabe. Uhum. Uhum. Pra mim isso é um orgulho muito grande. Sim, e a gente estava quando estava pensando nas perguntas, né, assim, a gente estava pensando que tem uma missão que parece simples, mas que ela não é tão simples, que é de aproximar as pessoas da política, né, porque, eu não sei se eu ouço mais tanto, mas eu lembro que tinha uma época que era muito forte: "Ai, não gosto de política. Ai, não quero saber de política", né, fazendo referência muito aos políticos, né, "Não quero saber dos políticos, é tudo igual". Então, eu entendo que tem uma missão, assim, difícil, né, e eu queria saber na prática, assim, tu tá falando também de desenvolvimento territorial, né, acho que tem tudo a ver. Como é que vocês aproximam a pauta? Esse foi até um cuidado que a gente teve do Lab, que depois a gente vai falar mais, de as pessoas não sentirem que: "Ah, não, é sobre política, eu não sei nada disso, eu não posso participar desse tipo de atividade, porque eu não sei nada de política, porque é complexo". Como é que vocês que estratégias vocês usam ou tu usa, né, pra fazer essa aproximação, assim, tornar mais pertinho? Eu Nossa, de novo. Eu parto muito do pressuposto, assim, de que as pessoas, quando elas dizem: "Eu não gosto de política, não suporto política, não falo sobre política, acho que política não se discute", e todas esses derivados, né, dessa frase, eh, eu tenho a impressão de que elas não falam que elas não gostam da política em si, elas não gostam de como a representação da política é mostrada para elas, como a política é vista, né. Uhum, E isso acaba sendo uma questão da gente trazer a política para o cotidiano, né. Entender que fazer política não é ter conhecimento político aprofundado, teoria, livros, também é isso. Mas a informação sozinha, ela não vai tapar um buraco na sua rua, ela não vai isso precisa circular, isso precisa ter mão na massa, isso precisa ter prática. E a gente também valoriza muito o conhecimento que vem por meio da prática, né. uhum, Por isso que quando alguém fala, né, como você trouxe: "Eu não gosto de política, eu não sei sobre política, como que eu vou participar de uma ação de políticas públicas, sendo que eu não sei nem o que é isso?". A uhum, gente sabe, se a gente trouxer pra nossa vida cotidiana, para onde a gente pisa o nosso pé, a gente sabe o que é política. Política é o ônibus que passa na sua rua ou que não passa na sua rua. uhum, Política é o preço do tomate que você compra para colocar na sua salada. Política é a forma como você conversa com as pessoas que estão em torno de você, né. Então a gente parte desse pressuposto de que a política, a boa política, né, a boa prática da política, ela vem do exercício de 4 competências que na Politize a gente adota como nossos valores, né, que é o conhecimento, o pluralismo, o protagonismo e a empatia, né. uhum.
E a gente traz a empatia num contexto muito específico, que a gente diz da empatia cidadã, né, que é você se colocar no lugar do outro enquanto pessoa, mas se colocar no lugar do outro enquanto cidadão também, né, Uhum. que você todo ponto de vista é a vista de um ponto. E qual é o ponto que você tá exatamente agora? Por que que você pensa isso sobre política? Por que que você pensa isso sobre o SUS? Por que que você pensa isso sobre, desinformação, sobre fake news, né? Então a gente buscar entender e a partir disso saber conversar, né. Hum. Então a gente parte muito desse pressuposto dentro da Politize. Legal, eu acho que isso já entra no que eu ia perguntar, que era sobre o canvas de políticas públicas que vocês criaram dentro da Politize, né. Como é que ele surgiu e como que vocês acham que na prática ele consegue ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre política pública e até de repente não vou dar o spoiler, mas de propor a política pública mesmo, assim, vindo dos cidadãos. É, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu amo essa ferramenta. Eu absolutamente amo. Eu poderia falar esse podcast inteiro, horas, sobre o campo de políticas públicas. Ele foi desenvolvido pelo Vinícius Unino, que foi um gestor do Núcleo de Formação de Lideranças, né. Hoje ele não tá mais na Politize, mas ainda tá na gestão pública, um super querido que teve essa ideia a partir da pergunta que é: como a gente transforma uma ideia em uma proposta? Uhum. Ou como a gente transforma uma reflexão em uma ideia para depois transformar ela em proposta, Uhum. né. E a gente vê no Canvas, né, o propósito dele é ele guiar uma discussão, ele tem um fluxo específico de preenchimento que é para ser para qualquer pessoa em qualquer lugar. Uhum. Educação política para qualquer pessoa em qualquer lugar, né. Então ele tem ali algumas perguntas guias, que vão fazer a pessoa primeiro se aprofundar do tema, delimitar o tema, né. Ah, o problema pode ser, por exemplo, tem muitos acidentes, de trânsito no centro de Porto Alegre, um exemplo, tá. Isso é um problema geral. Agora, se a gente colocar um dado, aumentou a incidência de acidentes de trânsito em X% em Porto Alegre de ano tal até ano tal. Daí você delimita para você conseguir investigar, e é sobre isso o Canvas, né, você investiga e a partir daquilo você consegue articular ferramentas para transformar o problema, né, em uma ideia e transformar a ideia em proposta. E o Canvas termina numa prática bem, focada na mão na massa mesmo, né, então a gente não quer só que a gente tem ideias, o que que a gente vai fazer com essa ideia que tá aqui agora? A gente vai conversar com quem? A gente vai mostrar pra quem isso aqui? Quem que pode ajudar a gente? Quem que vai comprar essa ideia e pode fazer ela acontecer? Então a gente tem exemplos disso dentro da Politize, né, a gente tem um banco de canvas de políticas públicas que foram feitos, no Brasil inteiro desde 2019, e a gente já tem 3 políticas públicas que foram implementadas e foram criadas inicialmente por conta de Canvas, né. Em cidades diferentes, assim. A gente tem Canvas que foram validados, apresentados em esferas decisórias também. A gente tem Canvas que estão bem montadinhos e que a gente ainda está entendendo por que que esses Canvas não chegaram ainda nas autoridades, né. A gente trabalha na maior parte com voluntários, a gente sabe que o tempo é restrito, às vezes a gente não consegue, trazer as pessoas para articular como uma prioridade dentro dessa loucura que é a vida, né. Mas a gente tá nesse trabalho para fazer as ideias saírem do papel e elas virarem propostas e políticas públicas mesmo, né. É, até ia fazer um parênteses, assim, porque nem todo mundo sabe o que que é um Canvas. É Eu isso. sou muito A conectada. gente tava conversando, nem todo mundo sabe o que que é um Canvas, né, pra quem tá mais conectado com design, às vezes a gente já sabe, né. Mas Canvas, pessoal de casa, é um instrumento, né, um material, assim, que tem uma linha de preenchimento, que tem um passo a passo que te guia, né. Tem Canvas para montar negócio, tem Canvas para montar uma reunião, por exemplo, uma boa reunião. Tem Canvas para tudo, né, tem muito Canvas aí na internet, que é um modelinho mesmo, um template, acho que é uma boa palavra também, que te guia para chegar num lugar, né. E, e esse é um canvas autoral, né, de vocês, que vocês criaram, assim. Imagino que já teve a experiência de aplicar ele em vários lugares. E queria te perguntar quais foram, assim, porque vocês devem ter tido muitos aprendizados, né? Se vocês viram alguma resistência ou obstáculo
em aplicação do Canvas e que vocês aprenderam já com essa aplicação aí, que vocês já tiveram em vários lugares? Eh, primeira coisa que é importante ressaltar aqui é que o Canvas ele é uma ferramenta aberta, ele é uma ferramenta que está disponível para qualquer pessoa que quiser usar em qualquer lugar, independente de se a Politize aplicando ou não. Aham. Então esse é um primeiro ponto, ele está disponível no site da Politize, né, que é politize.org, simples assim. Aham. Então, qualquer pessoa que quiser baixar lá também tem outros materiais, tem o nosso joguinho, o E Agora, que é uma ferramenta que fala sobre desinformação e interativa, né? Uma gamificação que ficou bem interessante também. E eu acho que o principal obstáculo que eu enxergo assim na minha experiência de aplicação do Canvas é a falta de dados. Muitas vezes as pessoas trazem aquele problema, de observar mesmo, de diagnosticar no teu cotidiano, mas aí quando a gente pede o embasamento desses dados, é muito muito difícil, às vezes, encontrar. Às vezes não Então, tenho dado. às vezes não tem o dado. Então, tem um exemplo, de um canvas que foi feito na Politize, eu não vou lembrar nem o ano e nem a cidade específica, que de início, as pessoas que estavam preenchendo o Canvas, as mulheres, elas queriam fazer um projeto voltado para mãe solo de uma cidade em específico, mas quando elas foram pesquisar os dados sobre essas mães solo, entender o perfil, onde elas estavam, quais eram as necessidades delas, não tinha esses dados. Então, a proposta delas foi justamente a Fazer a falta de pesquisa. dados. E aí é dessa forma, sabe? Então, um passo atrás, mas pra gente poder dar um passo à frente, né? Sim. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de como essa ferramenta ela cria propostas e ela serve, no início de tudo, para diagnosticar um problema, para você aprofundar um problema, né. Sim, ao menos, detalhar ele para entender melhor antes de ter uma ideia. Sim, Muito legal. é bem isso. Então, falando em problema, né, quando a gente coloca políticas públicas e crise climática na mesma frase, o que que muda na conversa? Por que que é tão difícil a gente introduzir esse tema na discussão política contemporânea, assim, nos lugares, né, Câmara, Assembleia, esses lugares que eles estão decidindo mesmo? Eu tenho uma visão sobre isso, né, enquanto uma pessoa que pesquisa uma política pública setorial, que a gente tem que abandonar essa questão de intersetorialidade quando a gente for olhar para esses temas. Tá. Não, de setorialidade, desculpa. A gente tem que olhar pra intersetorialidade, né. Então, a gente fala: crise climática", a gente não pode colocar ali na pastinha de meio ambiente e deixar fechado. A Uhum. pasta de educação Entendi, tem que olhar, transversal. bem transversal, a educação tem que olhar, a saúde tem que olhar. Porque o que acontece? Lógico que aqui em Porto Alegre todo mundo sabe na prática, porque vocês viveram aqui uma situação extrema, Uhum. né. Mas se a gente pega um outro lugar que talvez não tenha essa visão tão, tão aguçada ou tão evidente, a gente pensa: "Poxa, eh, inundou uma via específica. Se inunda a via, a ambulância não passa. Se a ambulância não passa, a pessoa não tem atendimento suficiente", né. Pegou fogo numa rodovia, como aconteceu uma vez no interior de São Paulo. Eh, não passava caminhão, não passava nada, Uhum. desabastecimento, né, esse tipo de coisa. Então, a gente abandonar essa visão de que isso precisa estar dentro de uma pasta específica, porque isso envolve tudo, né. Uhum, E também a noção de que a resiliência climática, ela não tem que vir depois que a tragédia veio, ela tem que ser construída. uhum. As capacidades para você lidar com a crise climática, ela tem que ser construída antes, né. E eu acho que é aí que entra a educação política, né, porque como a gente pode fazer com que instituições, poder público, organização da sociedade civil, pessoas da sociedade civil que não estão organizadas também, participem desse processo de criar capacidades institucionais, né, Uhum. de estar envolvida nesse aspecto. Porque assim, quanto mais diverso uma equipe, um time, uma comissão, um conselho, mais os encaminhamentos que saírem dali vão refletir uma necessidade real, né, Uhum. uma necessidade de quem tá ali na ponta recebendo um serviço público, né. Então a gente tira o cidadão daquele espaço restrito que a gente chama de policy taker, né, uma pessoa que pega a política, que,
recebe a política, que é o Passivo, beneficiário. sim. A gente coloca o cidadão também como o policy maker, a pessoa que faz a política, né. Legal. Então eu acho que é essa abordagem que a Politize tenta trazer, né. Uhum. E trazer as pessoas para mapear esses problemas, para saber quem que elas podem acionar, para saber o que pode ser feito mesmo, sabe. Sim. Então, acho Cortar esse distanciamento, né. cortar esse distanciamento, as pessoas ocuparem um espaço para fortalecer as capacidades, né, e ter uma resiliência climática, porque não tem assim, não tem um caminho para isso que não seja envolvendo, né, as pessoas que participam. Quanto mais mãos, mais chance disso acontecer, né, Sim. disso virar, né. É muito louco a gente estar na organização da Semana de Ação Climática aqui de Porto Alegre, que vai acontecer dos dias 20 ao 26 de julho, agora mês que vem. E aí a semana se organiza através de eixos. E os eixos dentro da Semana de Ação Climática. Então, tem o eixo de transição, tem o eixo da biodiversidade, tem o eixo da alimentação, o eixo da tecnologia, das cidades e dos direitos humanos. E aí, a gente se dividiu em grupos, né? Cada eixo tem um GT organizando esse dia de atividades. E a gente percebe como os temas são transversais, a gente tem que se consultar. Tá, mas nós vamos chamar esse movimento, a gente tá tendo fazer uma organização, tipo, movimento social, universidade, para ter umas mesas bem amplas, né. A gente tem que se cuidar para ver se num eixo já não tá indo a mesma pessoa, de tanto que o tema é transversal e que tem que ser discutido de forma transversal também, né. É muito interessante, assim. E Sim, aí casa com isso. e ao mesmo tempo, acho que esse é um bom exemplo, ao mesmo tempo que tem que ser tratado transversal, também não pode ser tratado de forma genérica. Sim. Então, por isso que os eixos mergulham. Então é uma complexidade, né, assim, uma loucura. Uhum. E tu trouxe já a enchente, que era bem o gancho da próxima pergunta, que enfim, né, tu não estava aqui com a gente, mas acompanhou com certeza a situação do evento climático extremo de 2024, né, que foi, imensurável, assim, acho que tem uma marca, assim, né, na gente, enquanto indivíduos, na cidade. E eu queria te perguntar se tu tem uma visão do que essa catástrofe, assim, revelou sobre as lacunas que a gente tem de políticas públicas, né, ambientais no Brasil ou no Rio Grande do Sul, mas assim, o que isso escancara pra gente? Ao meu ver, eh, as mudanças climáticas, elas evidenciaram pra gente que esse evento que teve em Porto Alegre não é um evento isolado, né. Uhum. Na verdade, não é a exceção. Cada dia mais a gente vai ver isso se tornando a regra, infelizmente, né. Então, pra mim, revela exatamente aquilo que um passo atrás a gente estava falando, né, como as coisas acontecem ou de forma genérica, ou de forma muito isoladinha ali, né, em ilhas. Eu acho que a gente a gente tem que ter uma visão de que esse problema ele reflete, né, como as políticas públicas estão sendo feitas, né. Com que nível de participação, com que nível de base em evidência, com que nível de fundamento científico, com que nível de fundamento de informação que às vezes não vem da academia, mas que vem, por exemplo, de um catador de reciclável, né. A gente sempre fala, eu trabalhei muito com pesquisa na área de economia solidária, né, catadores recicláveis, e a gente fala, né, jogar fora, o que que é fora, né? Fora da onde? De fora da minha casa? Então a gente, tem que começar a sair dessa forma genérica e começar a olhar para o problema, ponto A mais B, mais C, mais D, e ver onde tudo isso chega e onde isso se amarra, né. E, ao meu ver, isso se amarra na mesma questão que eu falei antes, né, que é falta de capacidade para lidar com isso, né. Uhum. Falta de a gente conseguir articular as pessoas para realmente conseguir institucionalizar algo que seja do melhor interesse, né, das pessoas. Eu vejo por esse ponto. Eu fiquei pensando, estava já preparando a próxima pergunta, mas eu não sei se é falta de capacidade que a gente tem política, eu acho que é Uhum, falta de vontade mesmo, de interesse econômico, sabe. sim. Mas nem era isso, eu ia trazer um exemplo, porque eu acho que é muito pertinente sobre políticas públicas, que às vezes a gente nem
pensa primeiro que a gente nem entende o que pode ser uma política o que quer dizer política pública, né. Uhum. E aí quando a política pública ela é formulada, ela também vai ter um impacto. E aí pensando na enchente, foi feito, né, o Ministério da Reconstrução fez o compra assistida, que era um incentivo, não sei bem o termo, não me lembro bem agora, mas enfim, quem teve a sua casa, teve perda total aqui no Rio Grande do Sul, recebeu um incentivo de R$ 200.000, não recebeu o dinheiro, né, a pessoa podia comprar um imóvel de até R$ 200.000, subsidiado pelo governo. Essa foi a política. E é muito legal, porque muitas pessoas perderam realmente a casa, e não só perderam a casa, como ficaram traumatizadas. Não é só sobre limpar a casa e refazer. Então, muita gente entrou nesse projeto e tá feliz da vida. Só que, por outro lado, aqui em Porto Alegre, a prefeitura usou esse engate para expulsar algumas comunidades de alguns territórios, como é o caso da Ilha do Pavão, onde a gente tem um trabalho. Então eles: "Ah, tá aqui, a tua única opção é comprar a casa e se mudar". "Ah, mas eu preferia reformar a minha casa". "Não, não, é isso, comprou", e aí, assim, a pessoa não tinha condições de refazer a sua casa, financeiras, pessoas muito com as casas super humildes, assim, casa de madeira e tal, a pessoa não recebeu nenhum tipo de auxílio para reorganizar a sua casa aonde estava, ela acabou se vendo obrigada a sair. E aí ela saiu em situações de, comprou um apartamento, não sabia que tinha que pagar condomínio todos os meses. São pescadores tradicionais, são catadores que moram lá há muitos anos, nas casas, então não tem esse hábito de imposto e tal. Como essas pessoas vão fazer? Hoje, 2 anos depois, muita gente já voltou, muita gente quer voltar. Tá todo mundo perdido, assim, nesse lugar, porque é um lugar que eu tenho contato, né. E tá, claro, não é todo mundo, mas muita gente. Então, como às vezes, mesmo que a gente pense: "Nossa, eles perderam tudo, vamos fazer isso aqui, que isso aqui vai ser maravilha", e de fato é. Só que aí vem o interesse econômico, que é esse da prefeitura, porque querem transformar a região das ilhas numa grande marina. Vem o interesse econômico e usa essa política pública como forma de fazer acontecer o que eles queriam já desde antes, sabe. É uma loucura. Mas enfim, fechando parênteses, desculpa, é que fiquei pensando, né. Então, a gente teve aqui o Laboratório de Cidadania Climática, né, que foi uma parceria da Casca com a Politize. Qual que é a ideia por trás desse laboratório? Eu acho que a ideia do laboratório é justamente ele ser um espaço de que a gente não traz uma ideia pronta, a gente não traz uma informação, um grande conhecimento, um grande revelador de tudo que está acontecendo aqui, um grande diagnóstico. O nosso objetivo é trazer a caixa de ferramentas, né. Uhum. Eu não sou nem um pouco uma especialista em clima e meio ambiente, né. O que eu sei é um pouquinho a mais do que a média das pessoas, que sabem pouco. Sim. Então, eu me coloco aqui, né, enquanto Politize, como uma facilitadora, né. Uhum. A gente chega com uma ferramenta e a ideia é de ser laboratório mesmo, criar, eh, puxar discussões, trazer encaminhamentos, criar algo novo, trazer uma ferramenta que é o Canvas e falar: "Vamos preencher isso aqui, vamos ver o que que sai", sabe. Não tenho resposta para dar para ninguém ali, muito pelo contrário, é muito provável que essas pessoas tenham as respostas, elas só precisam organizar. Uhum. Né. Uhum. Então eu acho que é essa beleza do momento, né, e é aí eu acho que é justamente aí que a Casca entra, né, como uma grande parceira, porque como que a Politize ia fazer isso no território, mesmo com os nossos voluntários, mesmo enquanto equipe, como a gente ia fazer isso nesse território sem ter uma organização envolvida com a causa socioambiental? Sim. A gente não ia conseguir, Uhum. porque a gente não tem profundo conhecimento, a gente não tá direto na ponta onde as pessoas estão sofrendo o impacto disso, né. Então, eu acho que a ideia do laboratório ela é justamente essa, a gente trazer uma forma da gente pegar essas ideias, pegar esses problemas que as pessoas enxergam, organizar e se transformar numa proposta. E também fazer isso chegar numa esfera decisória de poder, né. Uhum. E principalmente numa esfera onde as pessoas tenham vontade de abraçar
as ideias que saírem dali, né. E eu particularmente fiquei muito feliz com o perfil diverso das pessoas que se interessaram pelo laboratório, né. A gente tem ali pessoas da área científica, pessoas pesquisadoras, a gente tem catadores e catadoras, né. A categoria catadoras é muito feminina, né, então Muito. cabe falar catadoras, né. A gente tem pessoas de outras organizações, a gente tem universitários, enfim. E eu acho que é essa confluência que traz justamente o que a gente espera, né? Que a gente organize ideias de uma forma que elas virem propostas e elas sejam levadas a sério, né? Aham, perfeito. Eu acho que tu super respondeu a pergunta que eu ia fazer, então eu vou roubar a próxima da Ana, porque acho que tu já respondeu, assim, que o formato do laboratório, ele é um formato que, claro, é importante a gente ter momentos de palestra, né, de sentar, ouvir alguém mostrando um conteúdo mais denso, mas esse formato de laboratório em que as pessoas se juntam em grupinhos, colocam a mão na massa, conversam, interagem com uma pessoa que elas nunca viram antes, talvez, né, para criar para viver o Canva juntas ali. Eu acho que isso dá uma dinamicidade, que é de levantar da cadeira, de sentir que tá colocando a mão na massa, né. Eu acho que isso faz toda a diferença, assim, para o dia, né, ter sido tão, de cocriação, né, e os laboratórios que tu já fez aí na vida terem sido de bastante envolvimento e das pessoas sentirem que elas acho que tem uma diferença enquanto tu tá numa palestra, tu tá num lugar mais passivo, né. Tô recebendo esse conteúdo, o que eu vou fazer com ele depois, sei lá, depende de mim. Mas quando eu tô vivendo um trabalho de cocriação, assim, eu sinto que eu fiz algo. Né, ainda que talvez aquilo ali, putz, esbarrou de alguma maneira, não foi pra frente aquela política pública, tentamos por caminhos levar pra frente, ninguém se interessou, mas eu fiz um negócio ali, sabe. Então acho que dá uma, ai, coisa boa, assim, sabe, se movimentar e Tira do peito, né? poxa, eu tô, né, até pra quem vive, assim, com angústias, assim, de de ter uma participação maior, né, é uma forma muito legal, assim. E aí eu queria fazer 2 perguntas em um aqui, que já vai ser meio que o encerramento. Uhum. Se, né, uma é que eu inventei agora, que eu queria saber se tu tem alguma política pública que é teu xodozinho, porque eu pensei assim: "Ah, certo que ela tem uma que ela gosta muito, assim, eu acho que é interessante a gente ouvir". E também para quem tá nos ouvindo, quem vai ouvir esse podcast, se tá um pouco mais perdido, a gente tá em ano de eleição, né, quero entender mais sobre política. O que que tu indicaria pra começar, talvez até falando do teu próprio processo, assim? Da política pública que seria o meu xodozinho. Tá. Você quer dizer política pública que foi feitas pelos Canvas ou em Não, geral? qualquer uma, vale tudo. Nível mundo. Ah, Nível qualquer uma. Olha, eu tenho alguns exemplos. Eu acho que uma política extremamente bem-sucedida, né, é o programa Bolsa Família, extremamente bem-sucedida, em termos também técnicos, organizacionais, de coordenação intersetorial, é uma coisa absurda, assim. Mas o meu objeto de interesse específico é a Política Nacional de Cuidados, que é uma política extremamente recente, né? E ela fala justamente sobre. Ela tem essa vibe também da política climática, né? De meio ambiente, que é tirar isso de um foco específico, de uma salinha, de uma pastinha, e começar a entender isso de uma forma mais holística, assim. Né? Então, a gente vê o cuidado. O que que é o trabalho de cuidado? São as pessoas que cuidam de idosos, são as pessoas que cuidam de crianças, são as pessoas que cuidam de pessoas com deficiência, né? E qual que é a relação que tem ali entre a pessoa cuidada, a pessoa que cuida, e qual a responsabilidade do Estado diante disso, né? Quais são os direitos dessas pessoas enquanto cuidadores? E é sobre o que eu me interesso, principalmente porque eu digo do porquê a primeira coisa que eu sou é mãe do Júlio, o resto é consequência, né? Hoje a Política Nacional de Cuidados é o meu objeto de pesquisa, né? Hum, E eu investigo justamente porque que o cuidado foi visto até hoje como algo da esfera privada, família, né? Responsabilidade da família, uhum. né? Então, desde que o mundo é mundo,
dado científico, desde que o mundo é mundo, as pessoas cuidam e são cuidadas. Mas por que que isso nunca foi um problema público? Por que que uma pessoa não ter direito ao cuidado, se ela precisa, nunca foi um problema público, né? E isso é Interessante. muito recente, muito, muito, muito recente. Tem até dificuldade de achar outras análises de caso, sabe? Uhum. Isso antes estava mais no campo da sociologia, né? A discussão do que era o trabalho produtivo, o trabalho reprodutivo, o papel da mulher, enfim, várias coisas. Mas quando a gente olha para a prática, né? Para como as coisas são feitas, é muito importante ter um olhar, assim, do cuidado que antes estava pulverizado em assistência social, em saúde, em educação, enfim, outras pastas que às vezes conversam entre si, mas para esse tema em específico demorou muito para elas começarem a se integrar, assim. Interessante. E aí, no âmbito dos projetos que eu trabalho, eu tenho uma política pública que é meu xodozinho, que foi feita por uma estudante que na época era do ensino fundamental. Ai, que legal. Nossa, Também no Ela processo de laboratório, de assim. laboratório. que Foi uma massa. iniciativa muito maior, assim, né, a gente teve encontros mensais durante um ano. Então, assim, presumindo também que, o jovem que chegasse no final, ele talvez precisasse, né, construir essa afinidade com o tema política, políticas públicas, né, que entra muito naquela tua outra pergunta também, que é uma política de uma semana de empregabilidade jovem. E aí foi assim, ela tinha 14 anos quando ela fez essa proposta para a cidade dela. E ela escreveu, principalmente porque na época o pai estava desempregado, porque, ela não sabia o que que poderia fazer diante disso, e aí ela pegou um problema, é um processo muito bonito, assim, ela pegou algo que estava acontecendo na vida dela, Uhum. enxergou que aquilo era, assim, um problema público, e transformou aquilo numa iniciativa que poderia ser absorvida, implementada, né. E a gente tá na luta para que isso aconteça. Que legal. Isso tá saindo do papel. Aham. Então, hoje ela tem aí ela tá pra fazer 16 anos, se já não Nossa, imagina a fez. alegria dela. Que amor. E foi muito legal, a gente colocou ela pra conversar com um secretário, Que sabe, tudo. foi tudo, assim, e é uma política que eu tenho bastante orgulho e bastante curiosidade, assim, de ver como isso ainda vai se desenrolar, que a gente tá no processo. E falando também desse processo, né, de como uma pessoa tão jovem pode ser capaz de criar uma iniciativa que seja levada a sério, né, que tenha viabilidade, é é esse processo, né, de entender que a política, ela, lógico, é muito importante ela estar num livro acadêmico, dentro da academia. Eu sou acadêmica também, então eu acho que isso é extremamente importante, mas as pessoas precisam entender e precisam ser reconhecidas também Uhum. em suas visões e potencialidades políticas, né? E reconhecerem também que o cotidiano delas é muito político. Então, eu acho Tipo, tu deu que vários exemplos ao longo da conversa, né, de coisas bem do dia a dia, assim. sim, eu acho que o ponto principal é esse, assim, porque uma coisa vai levando a outra. Eu gosto muito de aplicar aquela metodologia dos 5 porquês, Uhum, sabe? Porque eu acho que isso aplicado no contexto de um problema público, ele te leva a uma infinidade de mundos, né. uhum. Então, por exemplo, a a questão que eu falei anteriormente de uma via inundada que, não vai deixar a ambulância passar, a pessoa fica sem atendimento. Tá, por que que a via inundou? Aí dali você já vai para um outro lugar. A via inundou porque o Guaíba transbordou. Por que que o Guaíba transbordou? Uhum. Uhum. Por causa do assoreamento do Guaíba. Por que que o Guaíba está com assoreamento? Aí você já vai levando, 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 você vai descobrindo várias Puxando o fio coisas. do problema. E se a gente olhar para essa mesma situação, você pode falar: "Por que que uma ambulância estava passando nessa via a este horário?". Pode ser que aquela pessoa que está na ambulância, ela tenha um problema que não seja só dela, que seja resultado de um problema público. Ah, aquela pessoa que estava lá era uma criança pequena que mora em tal bairro e tem asma. Pô, então qual que é a qualidade do ar do lugar onde ela tá? Tem outras Uhum. crianças que têm asma? Por que que aquelas outras crianças têm asma? Por que que elas não estão tendo tratamento suficiente para precisar se deslocar de ambulância para um lugar? Sim. Uhum. Ou, ainda outra pergunta, por que que ela precisa se deslocar tanto por uma via principal para ter acesso a um atendimento médico?
Então, se a gente parar pra olhar qualquer cenário do nosso dia a dia e perguntar 5 vezes, uma vez atrás da Por outra, quê? por quê, sabe? Muito bom, não sabia dessa. Adorei. Eu Eu acho sabia dos assim 5 porquês, mas eu nunca tinha pensado como ele ajuda a explicar esse tema, por exemplo, que a gente tá falando hoje, mas vários também, né? vários. Porque tu vai investigando o problema ao ponto de chegar possivelmente na raiz dele, né? Muito Sim. legal. Então E no site da Politize tem vários conteúdos, né? Pra quem quiser saber mais, começar nesse mundo e entender mais de políticas públicas. Exatamente, né. O nosso propósito, nossa missão institucional como um todo, independente de qual frente de atuação, né, qual ferramenta a gente usa para isso, é fazer com que a educação política chegue para qualquer pessoa em qualquer lugar, Uhum. né. E que isso seja descomplicado, que você não precise a gente tem até conteúdos que são narrados em áudio, pra pessoa que talvez não consiga ler, Uhum. sabe, ou por não saber ou por não ter acesso ali, para ela conseguir escutar. Uhum. Né, dentro do próprio portal, dentro da própria matéria, né. E é interessante também, porque as matérias do site são produzidas por voluntários. A gente tem, além da rede, né, que antes era o programa Embaixadores Politize, especificamente das pessoas que faziam laboratórios, construíam Canvas, agora a gente também tem integrado ao programa Embaixadores Politize a rede de produtores de conteúdo, que são pessoas que entram ali, elas pegam conteúdos que elas gostariam que tivesse ali, a gente verifica e posta no site. Então é um trabalho de voluntariado também, Uhum. né. Legal. É isso, né? Muitas mãos voluntárias sempre envolvidas. Sim. Mas, gente, chegamos ao fim do nosso programa. Passou rápido, então, fazendo um fechamento, né? Esse foi o podcast Sementes do Futuro. Lembrando que é uma realização aqui do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, em parceria com a Casca, Instituto Socioambiental, gravado aqui no Estúdio Hall, que sempre nos recebe aí uma vez por mês. Esse programa foi produzido, então, por mim, pela Ana e pela Laís Escher. E na técnica, a gente teve aí o Diego Dornelles e a Rafaela Nunes nos ajudando. Então, quero agradecer muito a Júlia. Obrigada, Júlia, pelo Obrigada, teu que tempo, agradeço. disponibilidade de estar aqui com a gente. E também convidar os nossos ouvintes aí para seguir a Casca, seguir a Politize e acompanhar aí os desdobramentos do nosso laboratório e do que a gente estiver aprontando, né? Não Que para. não para, as gurias não param. Tchau, tchau. Obrigada. How?